A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC da blindagem, que buscava proteger parlamentares de processos criminais. O texto previa ampliar a proteção de parlamentares, exigindo aval do Congresso para abertura de ações penais, com votação secreta e até extensão do foro privilegiado a presidentes de partidos. No parecer, o relator Alessandro Vieira classificou a proposta como um golpe fatal na legitimidade do Legislativo, afirmando que abriria as portas do Congresso para o crime organizado. A PEC, que formalmente aponta a ser um instrumento de defesa do parlamento, é, na verdade, um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Essa é uma PEC que abre as portas, definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado. A PEC é defendida pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e principalmente pela oposição. Segundo o relator, não há deputados processados por crime de opinião. Essa afirmação é contrária do que defendem os apoiadores do projeto. Nenhum dos que está aqui sentado responde a processo por isso. Nenhum. Nem aqui, nem na outra casa. A narrativa segundo a qual a atividade parlamentar se encontra cerceada no Brasil não se sustenta em fatos, o que se pode demonstrar objetivamente. O resultado, com todos os 27 votos contrários, também levou em consideração a pressão das manifestações do último domingo. Agora o texto segue para análise no plenário do Senado, mas a expectativa é que seja arquivado. A avaliação foi acompanhada por senadores de diferentes partidos que entenderam que a medida colocaria os parlamentares acima da lei. Essa PEC tem que ser sepultada de uma vez por todas. E eu faço um apelo para que seja uma votação por aclamação e unanimidade, para sequer caber recurso para ir para o plenário. Isso foi um escárnio com a população brasileira. E eu vou pontuar por quê. Ela viola o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos somos iguais perante a lei. Quando esse texto chegou aqui semana passada, me manifestei também veemente contra. Nós não podemos aqui retroceder. E após a rejeição da PEC da blindagem pelo Senado, parlamentares avaliam que a impopularidade da proposta pode impactar diretamente a tramitação do PL da anistia. Diferente do que aconteceu na Câmara dos Deputados, a PEC da blindagem sofreu forte rejeição no Senado. O texto foi engavetado por unanimidade na CCJ. Nos bastidores, o que se fala é que a impopularidade dessa proposta pode influenciar os parlamentares a rejeitarem também o PL da anistia. Esse projeto não é impopular como a PEC, mas tem gerado fortes embates. Segundo o senador Humberto Costa, o perdão aos envolvidos em ataques à democracia não deve ir para frente. A opinião pública, que tem diversas pesquisas de opinião demonstrado que mais de 80% da população brasileira é contra essa medida. Os atos que foram realizados ao longo do último domingo também tiveram um peso importante. E aqui no Senado se soma uma outra questão, que é o fato de que os eleitores, os senadores são candidatos e candidatas votados por toda a população. Os que defendem essa proposta, eles associaram uma coisa à outra. Seriam duas formas de impunidade. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, concorda que a PEC da blindagem é polêmica e que acirrou as discussões em torno da anistia. Mas ele quer, pelo menos, o debate sobre o projeto de lei. A questão da anistia, nós somos um país que tem, eu acredito que mais de 40 anistias ao longo de sua história. Aqueles que hoje são contra a anistia são os que foram beneficiados por ela. Me parece um paradoxo, um contrassenso, uma hipocrisia. Alguns foram, os que foram perdoados pela anistia anterior, foram por crimes muito mais sérios. Assaltos a bancos, violência física, né? Não é o caso dos atuais que estão sendo imputados pelos problemas oriundos de 8 de janeiro. O relator deste projeto de lei na Câmara, deputado Paulinho da Força, tenta encontrar um consenso. A oposição quer uma anistia ampla, geral e restrita, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão. Já a base governista defende apenas uma redução de pena para quem invadiu os prédios das instituições democráticas
em 8 de janeiro de 2023, deixando de fora Bolsonaro e seus aliados políticos, tanto da redução de pena quanto do perdão. A expectativa é de que o texto seja definido e votado na semana que vem. Paulinho da Força não deve agradar nem a gregos nem a troianos. Nesta quarta-feira, ele teve reuniões com líderes de bancada. Para a oposição, disse que não haverá anistia, apenas redução de penas. Para a base governista, disse que vai incluir no texto a redução de até 11 anos da pena de Jair Bolsonaro. Ninguém ficou satisfeito. Reduz as penas, manda essa turma para casa, que do meu ponto de vista pacifica o país. Se alguém me perguntar, reduz o Bolsonaro? Reduz também. Não dá para eu fazer um relatório e tirar alguém do relatório. Então, é uma coisa. É lógico que quem estava em posição de mando e de financiadores terá uma pena maior do que quem não estava nessa posição. A nossa vontade, nós enquanto oposição, e eu creio que a vontade do presidente, apesar dele não ter manifestado isso, é que nós tivéssemos um relator e um relatório pró-anistia. Infelizmente o relator já disse que não vai fazer anistia, que vai fazer dosimetria. Porém, nós temos instrumentos regimentais para contornar isso. Nós temos a opção de apresentação de emendas, de destaque, e é isso que nós iremos fazer. Independente do que venha no relatório do relator deputado Paulinho da Força, nós iremos apresentar os destaques e as emendas que regimentalmente nos cabem para que a gente garanta uma anistia justa para as pessoas do Rio de Janeiro e nós podemos naturalmente expandir para todas aquelas pessoas que foram perseguidas de alguma forma por esse regime, inclusive o presidente Bolsonaro. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!